Olá e bem-vindo a mais um Entre Nós, que hoje recebe a presença de uma super atriz que tem 26 anos de carreira e já fez muita coisa na televisão, nos palcos dos teatros por todo o Brasil, no cinema. E se você está esperando encontrar uma cinquentona, você vai ficar impressionado com o rosto de menina que ela tem. Juliana Baroni, bem-vinda ao programa, tudo bem? Obrigada, Dudu. Estou feliz pelo convite, viu? Quem não sabe, a Juliana Baroni, além de ser uma super atriz, é uma super esposa. Ela é minha esposa, né? E foi assim, para te trazer no programa, foi muita discussão entre eu e a produção, porque a produção queria te trazer para o programa e eu ficava meio receoso para não acharem que eu estava puxando brasa para minha sardinha, né? Mas você está passando um momento tão bom na sua carreira, você está fazendo, eu acho que como protagonista aí a novela que mais teve audiência de toda a sua carreira, está vivendo um momento muito rico, então achei que seria muito bacana te trazer. Obrigado aí pela presença, por encarar esse desafio. Obrigada a você, eu estou um pouco nervosa de ser entrevistada pelo meu marido, mas realmente eu estou fazendo uma novela de sucesso chamada Cúmplices de um Resgate no SBT, e o Ibope está altíssimo, a gente trabalha para criança, está muito bem feita. Então, acho que eu estou vivendo um bom momento mesmo. A sua carreira começou muito cedo, quando você tinha 11 anos de idade. E a gente tem essa coisa curiosa, porque eu sou um carioca que mora em São Paulo há um tempão, e você, apesar de muita gente achar que você é carioca, você é uma paulista que foi morar no Rio muito cedo, quando você virou paquita. E hoje está morando aqui em São Paulo, estamos morando junto aqui. Conta pra gente como é que foi esse início de carreira tão cedo quando você foi morar no Rio, quando você tinha 11 anos de idade só. Foi em 1990. Eu tinha um grande sonho, como toda a minha geração, de ser paquita. Um dia cheguei em casa e a Xuxa falou assim, eu estou fazendo concurso para Paquita Paulista. E aí eu falei, vou me inscrever. Aí peguei o meu caderno, que estava chegando da escola, anotei o endereço, e aí escolhi umas fotos do meu álbum pessoal, roubei as fotos lá que minha mãe adorava. E meu pai, quando chegou do trabalho, eu falei, pai, me leva no correio. Ele falou, levo, pra quê? Eu falei, quero mandar uma carta pra Xuxa pra ser paquita. Meu pai falou assim, eu te levo. Aí a gente foi até uma caixinha daquelas de correio que tinha na rua mesmo, não foi nem numa agência. Aí eu coloquei a carta, meu pai ainda falou assim, dá um beijinho na carta pra dar sorte. Aí eu dei um beijinho na carta e isso foi em setembro de 1989. E eu esqueci, imagina, com 11 anos eu tinha mais coisa pra fazer, tinha que brincar, tinha que ir pra escola. Aí quando foi em janeiro de 1990, o telefone da minha casa tocou. Tava eu e a Josefa, que trabalhava lá em casa, a dona Zefa. Aí eu atendi, aí falaram assim, é da produção da Xuxa. E eu fiquei trêmula, muda, assim. Aí, sua mãe tá aí? Eu falei, não, minha mãe tá no trabalho. E aí eles ligaram pro trabalho da minha mãe, eu dei o telefone lá da Prada. E a minha mãe me liga em seguida e fala, Juliana, estão passando trote falando que é da produção da Xuxa. Falei, mãe, mas é verdade, eu mandei uma carta para a Xuxa, inclusive eu mandei aquelas fotos que você disse que tinha sumido. Ela falou, eu não sabia, eu tratei as pessoas super mal, deixa eu ligar lá para eles. E aí eu fiz teste com 1.200 meninas da minha idade para a vaga de Paquita Paulista. E eu fui passando nos testes, dessas 1.200 ficaram 40, das 40, 20, das 25 finalistas, eu a única do interior de São Paulo, que eu sou de Limeira. E nós fomos para o Rio, as 5 finalistas, para fazer teste no programa da Xuxa. E no final do 3º programa eu fui anunciada, igual Miss, sabe? Agora a escolhida Paquita Paulista é a Juliana. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E a gente está falando de uma menina que morava numa cidade no interior de São Paulo, numa rua de chão, com casas pequenas, e que da noite para o dia, numa idade tenra ainda, com 11 anos de idade, passa a participar de um programa que, se não me engano, tinha mais de metade das televisões ligadas do Brasil nesse horário, exatamente, sintonizadas nele, né? Isso. Como é que foi essa mudança radical? Foi uma loucura, porque eu fiquei famosa, muito famosa, da noite para o dia mesmo. Quando eu voltei para Limeira, já eleita paquita, a minha rua estava lotada de crianças, tinha banda da cidade, tinha... Assim, meus amigos de colégio começaram a chorar quando me viam, e eles me viam todos os dias, não tinha motivo para eles estarem chorando. Foi uma comoção na cidade, na minha família. Não só uma comoção, como foi uma mudança muito radical de vida, né? Porque eu saí do interior de São Paulo, fui morar no Rio.
A princípio, os meus pais, eu sou a irmã mais velha de 3 filhos, eu tinha 11 anos, meu irmão Rui, 7, a minha irmã tinha 1 ano e meio, a Giovana, e os meus pais tiveram que se estruturar. Você chegou a morar com a Xuxa um tempo? Então, assim, exatamente, isso que eu ia falar, porque aí nesse período de eu me estruturar, a Xuxa falou, olha, você vai ter que morar comigo. Acho que o primeiro grande papel como atriz em termos de popularidade foi a Cacau da Malhação, né? Foi. Engraçado você saber o nome da personagem, foi a Cacau da Malhação mesmo. Você acha que isso porque ainda tinha aquela identificação do público jovem com você ou não? Foi porque onde você teve a primeira chance de ter mais tempo, de protagonizar alguma coisa e mostrar o seu talento de verdade? Olha, eu tive muita sorte, né? Quando eu tive minha primeira oportunidade como atriz, foi na novela Cara e Coroa, em 1995. E nessa novela eu era totalmente crua. Você imagina que eu tinha deixado de ser Paquita há 2 meses e de repente eu fiz um teste para uma novela da Globo com o Wolf Maia. Eu fiz o teste com o próprio Wolf Maia, passei no teste e o papel era grande, era principal do núcleo jovem. E aí de repente nessa novela, a primeira cena que eu fiz na minha vida foi com Carlos Zara. Eu tremia, eu tinha dificuldade de controlar a fala, de tão nervosa que eu fiquei, sabe? E tive alguns anjos nesse momento, porque como eu era muito crua, a Luísa Cardoso, por exemplo, que fazia minha mãe na novela, ela tinha sido professora do Tablado, que é uma escola de teatro muito famosa no Rio. E ela me dava todas as dicas, tudo que eu tinha de dúvida eu perguntava para ela, e ela foi meio um mestre para mim, sem nenhum tom professoral, ela me tratava de igual para igual, e isso era muito importante. E nessa novela também, eu conheci o grande incentivador da minha carreira, que foi Miguel Falabella. E aí, nesse momento, ele me convidou para fazer a novela dele, Salsa e Merengue, que foi 1 ano depois, e depois de Salsa e Merengue eu logo fiz a Malhação. Então, na Malhação, assim, eu já era conhecida, mas na Malhação minha personagem era muito carismática. Era uma menina de 15 anos que era mais jovem do que eu era. E ela engravidava e ela tinha uma relação muito pura com o Barrão, que era o Bruno Gradim, que era o par romântico dela. E o personagem fez tanto sucesso naquela temporada que eu virei protagonista da temporada seguinte. Então eu acho que naquela novela eu pude, um pouco mais relaxada, sabendo um pouco mais do que eu estava fazendo, curti mais a personagem. A novela que você está fazendo agora é uma novela que está no ar há quase 1 ano e meio já, né, Juliana? Já tem 1 ano no ar, 1 ano e meio de trabalho de gravação, e foi um projeto intenso e muito prazeroso para mim, porque não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, porque ele juntou as 2 coisas, né? Quando eu te conheci, eu logo engravidei da nossa filha, da Duda, e parei de trabalhar quase 2 anos, entre a gravidez, a amamentação. E quando a gente se conheceu, eu estava na Record, contratada da Rede Record. E aí depois dessa licença maternidade, meu contrato com a Record acabou, eu não renovei. E quando eu estava pronta para voltar para o trabalho, né, já com a minha filha desmamada e tudo, 1 mês depois apareceu o convite do SBT para eu ser a mãe da Larissa Manoela, que ia fazer papel de gêmeas na novela. E eu acho que esse personagem veio na hora certa, porque eu não ia conseguir fazer tão bem um papel de mãe se eu não tivesse passado pela experiência da maternidade. Na novela eu gravei parto, e eu tive um parto normal, que foi uma aventura incrível na nossa vida, assim, que é até legal se desse tempo da gente contar, porque a Duda, ela veio um dia antes do planejado, a gente tinha marcado uma cesárea, e ela nasceu na hora que ela quis, no dia que ela quis mesmo, né? Então, acho que se eu não tivesse tido essa experiência na minha vida pessoal, eu não teria conseguido fazer um papel de mãe com tanta propriedade como eu consegui fazer. E foi uma vitória poder voltar a conciliar trabalho, que é uma paixão na minha vida, com a minha família, né? E foi gostoso, depois de mais de 20 anos, estar em contato com o público infantil novamente? Foi. E aconteceu uma coisa muito gostosa e muito curiosa, porque as crianças adoram a Rebeca, que é o nome da minha personagem na novela.
E as mães lembram de mim da época de Paquita. Então, quando eu tenho esse assédio na rua, onde quer que eu esteja, as mães pedem um autógrafo, como era antigamente, e as filhas pedem uma selfie, porque hoje em dia ninguém mais pede, ninguém quer mais papel para guardar, né? Quer ter uma foto, um vídeo. Então é muito gostoso poder retomar esse público e eu não quero perder esse público de vista, tanto que a gente está produzindo uma peça de teatro agora, chamada Branca de Neve Zangado. Nós estamos produzindo, o meu marido, Eduardo Moreira, escreveu o texto para mim e em janeiro a gente estreia esse espetáculo com o elenco da novela, e porque eu quero continuar trabalhando para esse público, que é um público gostoso, fiel. E na minha vida pessoal eu estou rodeada de crianças, né? E além disso, você também fez cinema. E a sua passagem pelo cinema ficou muito marcada por uma personagem muito importante que você fez na trama do filme e também no cenário brasileiro, porque você fez o papel da Dona Marisa, né? Mulher do presidente Lula. Isso. Como é que foi fazer esse papel, lidar com toda a parte política que se misturava com a parte artística ali? E se hoje, no meio dessa turbulência toda, as pessoas ainda lembram isso e ainda te cobram de alguma maneira? Era já no segundo mandato do Lula. Foi uma pena, o filme não fez o sucesso que deveria ter feito, que era um bom filme, que as pessoas ficaram com muito preconceito de ver. O filme foi taxado como se fosse um filme político, e para algumas pessoas até pode ser que seja mesmo, mas eu como atriz não encarava dessa forma. Foi um trabalho que eu me orgulhei de fazer, que a gente fez um trabalho de pesquisa muito, muito intenso, muito profundo mesmo, lá em São Bernardo. Eu conheci o Lula e a Marisa e me encantei por eles. Então é um trabalho que eu me orgulho de ter feito, eu me orgulho mesmo. Mas é claro que quando lançou o filme, eu ia encontrar os meus amigos, tomar um chopp numa mesa de bar, e tinha sempre, lógico, uma discussão política. E eu, na época, era uma defensora, né, do Lula e da Marisa, porque eu conhecia a história pessoal deles. E tinha votado no Lula, não vou dizer que eu era petista, mas eu tinha as minhas convicções. Que depois as coisas, conforme o passar do tempo, algumas coisas vieram à tona, eu fui mudando de opinião, como a maioria dos brasileiros. E tenho muita pena que isso tenha acontecido, porque o Lula, eu acho que a gente na época, e até hoje, e para sempre, a gente precisa de heróis na nossa vida, não só na nossa política, né? E o Lula poderia ter sido um herói, ele até foi durante um tempo. E aí eu lamento muito por tudo que aconteceu depois disso, mas é um filme que eu me orgulho sim de ter feito. Muitas pessoas não lembram que eu fiz, mas está lá com orgulho no meu currículo, porque é um trabalho de atriz, né? Não é um panfleto, eu não fiz campanha política, eu fiz um trabalho de atriz. Você está terminando agora o seu trabalho na novela, na Cúmplices de um Resgate. Novela que está batendo aí 18 pontos de Ibope nesse final dela, acho que ela termina em dezembro. Então você está vivendo um momento muito, muito rico na sua carreira e de muito sucesso. Terminando essa novela, quais são os planos, Juliana? Olha, primeiro eu mereço umas férias, porque realmente foi um trabalho muito intenso. Eu gravava todos os dias, porque eu, protagonista adulta, né? Era um ritmo de trabalho muito intenso, então eu estou precisando descansar, nós vamos viajar agora. E na volta eu vou cair dentro dessa produção da nossa peça, que eu vou estrear em janeiro mesmo, Branca de Neve Zangado, no Teatro Frei Caneca, aqui em São Paulo, e depois quero excursionar pelo Brasil. E é claro que eu quero voltar para a TV o mais rápido possível, e eu tenho até projetos para o ano que vem, mas ainda não posso contar para vocês. Assim que eu tiver alguma coisa bem definida, eu vou contar. E eu não quero nunca parar de trabalhar, né? Então, o meu principal objetivo realmente é fazer esse espetáculo em janeiro e seguir minha vida, cuidar da minha filha, cuidar da minha casa, do meu marido e conciliar a vida pessoal com a minha vida profissional. Você que está aí com mais de 1 milhão de seguidoras aí no seu Instagram, desse público infantil, vamos terminar a entrevista você mandando uma mensagem para essa garotada que está te seguindo com tanta paixão aí. Olha, eu costumo dizer
que era uma coisa que a Xuxa falava, né? Tudo que tiver que ser, será. Que é uma das músicas mais lindas da Xuxa, que chama Lua de Cristal. E eu consegui realizar muitos dos meus sonhos. Tem um monte de outros sonhos para conquistar ainda. Mas eu acho que a gente tem que querer muito uma coisa, porque nada vem fácil na vida, tudo precisa de sonho e de realização. E eu estou aprendendo muito isso com meu marido, uma maneira de realizar os meus sonhos, na prática, né? Então eu estou me dedicando muito a isso, a concretizar os meus sonhos e sempre viver com paixão, com felicidade, com alegria, que eu acho que aí tudo fica mais fácil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Entre Nós. Parabéns pelo sucesso estrondoso que você está fazendo. Eu tenho certeza que você ainda vai fazer muito mais sucesso na sua carreira. E não é porque eu sou seu marido, não. É porque antes de ser seu marido, eu sou teu fã também. Um beijo.